Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, colegas da imprensa, internautas e telespectadores da TV Assembleia. Presidente, este final de semana, incluindo aí o feriado, assim como tem acontecido desde o início do ano, nós tivemos mais uma morte de policiais militares. Dessa vez, um sargento que, inclusive, em um outro momento, quando participava de um velório de um outro companheiro de trabalho, já em entrevista aos veículos de comunicação, mostrou a sua preocupação, as ameaças e colocou, inclusive, de uma forma clara, que ele poderia ser a próxima vítima. Não como uma premonição, como eventualmente alguém esteja pensando no meu entendimento, mas como algo, infelizmente, que é real, fruto de uma ameaça que vinha sofrendo, infelizmente, na nossa cidade de São Luís e no estado do Maranhão. Com a morte do sargento, nós chegamos a 15 mortes de militares esse ano no estado do Maranhão. Desde o dia... Nós tivemos aí, por exemplo, desde o aspirante Rocha até agora ao sargento César, ao sargento Sal, melhor dizendo, nós temos aí, portanto, 15 mortes de militares. Se os militares estão morrendo, que tem um sistema de proteção muito maior, até pela própria imposição que o cargo lhe dá, você imagina o cidadão que não tem arma, que não tem armamento, que está em casa, às vezes, vulnerável, como nós tivemos aí, recentemente, a morte do médico, com toda uma história de vida, e que dentro de seu ambiente familiar, no ambiente em tese que deveria ser seguro, acabou sendo vítima da violência no estado do Maranhão. Os militares hoje no estado do Maranhão também estão na mesma situação de vulnerabilidade. As famílias dos militares estão numa situação de pânico. Quando é o marido, o filho ou o pai que é militar, que sai de casa para o seu trabalho, as famílias ficam em casa sem saber em qual situação esse seu familiar vai voltar. Se vai voltar ferido, se vai voltar morto ou se vai voltar vivo. É claro que essa é uma situação que se acentuou nos últimos meses aqui na nossa cidade e no nosso estado do Maranhão. Os dados da violência, os números da violência no estado do Maranhão são inaceitáveis. Há 3 anos atrás, mais precisamente, o estado do Maranhão passou a ser manchete nacional pelos indicadores de violência dentro do sistema prisional. E quando a gente tratava aqui dessa preocupação, alguém lá fora poderia dizer, olha, direitos humanos estão olhando só para o sistema prisional. Mas o que foi acontecendo? A rebelião do sistema prisional, que acontecia lá dentro das penitenciárias, dos muros da penitenciária, elas, na verdade, passaram a evoluir. Ou seja, o espaço de processamento da violência passou também a vir para fora. O crime foi se organizando dentro da penitenciária, rebelião, fora da penitenciária, ônibus queimados, pessoas sendo assassinadas. Agora nós temos um terceiro estágio da violência, que é exatamente o assassinato de militares no estado do Maranhão. Até onde vai essa violência? Quem é a próxima vítima? Qual é o perfil da próxima vítima do estado que será, infelizmente, assassinada pelas gangues, pelas organizações criminosas que, infelizmente, estão dominando o estado do Maranhão? E de quem é a culpa? A culpa, naturalmente, é de um Estado falido, de um Estado que não tem uma política de segurança à altura, como deveria acontecer para o combate desses indicadores no nosso Estado. A falta de uma política transversal, a falta de envolvimento dos entes que trabalham a segurança, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Segurança Pública, Assistência Social, Corpo de Bombeiros, ou seja, precisa-se haver uma unidade de forças para que realmente esses indicadores possam ser reduzidos no nosso estado. Há algum tempo atrás se falou, olha, agora vai se assassinar crianças.
Nós tivemos aí, no espaço de pelo menos 2 ou 3 meses, pelo menos 4 crianças assassinadas, vítimas também dessa ação organizada das gangues e das organizações criminosas que, infelizmente, estão muito presentes ainda no estado do Maranhão. Então, presidente, nós estamos agora no ocaso de um governo, nós estamos agora no fechamento de um governo, que foi, infelizmente, marcado ao longo dos últimos meses por esses indicadores gritantes de violência. Agora estamos chegando a um novo momento, que é um governo que será conduzido pelo governador Flávio Dino. Eu espero que o novo secretário de Segurança Pública possa ter a sabedoria, possa ter a habilidade e possa ter, acima de tudo, a coragem, a bravura de enfrentar realmente esse crime como ele precisa ser enfrentado. Ser enfrentado com unidade de forças. Lá atrás, eu agora fazendo o levantamento nas minhas publicações, já fechando o nosso mandato, em 2007, mais precisamente, nós apresentamos um projeto de lei que foi a instituição dos CONSEGs, que hoje é uma realidade, que são os Conselhos de Segurança, que, aliás, eu tive uma reunião essa semana com pelo menos 6 conselhos aqui da Grande São Luís, que foram instituídos, na verdade são 23 conselhos, mas nós reunimos 6 conselhos aqui na Assembleia, que foi instituída em 2007, mas desde a sua instituição até hoje, não houve uma organização sistemática, uma organização de valorização, porque os conselhos, a participação popular, é um dos elementos fundamentais para, de fato, reduzir essa violência. Eu espero que esse novo secretário, na verdade, tenha a sensibilidade de envolver a sociedade, de envolver esses entes, a sociedade civil organizada, para que, junto com a população, possa encontrar caminhos para combater a violência nesse estado, porque não pode mais se admitir o que nós estamos vivendo aqui no Maranhão, que é um clima de terror, que é um clima de pânico. As pessoas estão mudando, estão saindo das residências e indo, de casas e indo morar em apartamentos. Outras estão se mudando, porque não conseguem mais, na verdade, conviver num ambiente onde, às vezes, 5, 10 anos, ou 20 anos, ou 30 anos, viveu com seus familiares, mas tem que mudar por conta da situação da instabilidade da segurança. Portanto, presidente, eu quero deixar esse registro. Deputado Milhomem. Vossa Excelência tem razão em tudo que disse. Eu apenas fico aqui pensando que esta não é um mal maranhense, está sendo um mal nacional. E eu, sem querer jogar a pecha em cima desse ou daquele, eu diria que houve e está havendo uma leniência, principalmente de nossos dirigentes nacionais, porque, de um certo... Eu que sou mais idoso, vivi, tenho vivido com violências, mas existiam políticas mais incipientes, mas mais corajosas para o combate ao crime. De alguns anos para cá, teve até um presidente da República que chegou lá na Rocinha e disse: nós não podemos condenar essas pessoas pelos crimes cometidos, porque eles coitados, não tiveram educação. Quando o próprio presidente chegou a presidente, sem ter educação, mas mesmo assim, correto. Então, passa-se a mão em cima de pessoas que costumeiramente cometem crimes. Não é só no Maranhão. É assim em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Pernambuco, em Alagoas. Agora, é preciso mais coragem, é preciso que nós, deputados, levantemos a voz, como Vossa Excelência levanta, e apresente, seja discutido
porque é insuportável realmente. Ontem eu vi reportagem de São Paulo, a gangue das bicicletas, etc, etc. E temos exemplos horríveis. Você vê um juiz de direito humilhar uma funcionária, dar voz de prisão a uma funcionária, porque ele chegou atrasado no voo e queria embarcar. O que está existindo no Brasil não é a ação da polícia que não está havendo. A polícia está agindo. Mas existem leis que protegem judiciário, que protegem bandidos. E nós volta ao exemplo de Imperatriz. Um cidadão comum, que não tem a visão que Vossa Excelência tem, assiste na televisão um ato daquele, que foi divulgado nacionalmente, é um exemplo horrível. Pergunto eu, será que aquele infelicitado juiz vai ser punido? E se o for, vai ser punido com a aposentadoria pecuniariamente integral. Isso é imoralidade. Nós não podemos continuar a conviver com isso. É preciso que se aprofunde. Muito obrigado. Muito bem, deputado Milhomem. Vossa Excelência faz uma avaliação importante desse cenário. E eu me lembro, deputado Milhomem, que há um tempo atrás, nas pesquisas que eram apresentadas pelos principais institutos nacionais, o principal problema do Brasil, que era sempre apresentado, era o desemprego, a falta de emprego. Hoje, as pesquisas mostram que o principal problema, na verdade, do Brasil é a falta de segurança. Ou seja, a população está insegura nas ruas, exatamente porque falta uma política, no meu entendimento, também nacional. Vossa Excelência coloca muito bem. O problema não é só do Maranhão. Ao mesmo tempo, quando fala a questão da injustiça, e aí fala a questão da proteção da defesa. Aqui no estado do Maranhão, nós temos, por exemplo, aí aproximadamente 100 defensores públicos para fazer a defesa do cidadão que está em exclusão. E aí você vai, por exemplo, nas penitenciárias, nas delegacias. Lá, a maioria absoluta das pessoas que estão dentro do sistema prisional, elas são pessoas que estão numa situação de pobreza, são negros e pobres. 60%, 70% das pessoas hoje do sistema prisional. Por quê? Porque não tem, na verdade, o sistema de defesa, e quem tem acaba, na verdade, ficando na situação de impunidade. O que é que apresentam os dados? Hoje, no Brasil, nós temos aí aproximadamente 500 mil internos do sistema prisional e 450 mil mandados de prisão. Agora, diga quem são esses 450 mil mandados de prisão? Naturalmente, são daqueles que têm, na verdade, muito mais força pecuniária para poder ter a sua própria proteção e não estarem, na verdade, dentro do sistema prisional. E aí é verdade, nós precisamos, de fato, ter uma reforma muito mais ampla para a gente poder chegar naquele que, aliás, às vezes, o mais perigoso está nas ruas. E aquele que talvez não seja nem tão perigoso esteja cumprindo pena. Então, é uma ação que, no meu entendimento, precisa, por isso que eu falo que tem que haver uma presença do TJ, do Ministério Público, tem que haver uma junção de todos, para que realmente nós venhamos a reduzir essa questão da violência. Quero finalizar deixando os meus cumprimentos ao aspirante e ao sargento que foram brutalmente executados, porque não é uma questão de assassinato, não é uma questão de estar numa ação policial e aí, portanto, numa troca de tiros, o policial está sendo assassinado. Os militares do estado do Maranhão estão sendo executados. E eu recebi uma informação no meu gabinete de que uma cabeça de um militar estaria custando, em média, R$5.000 no mundo do crime. De 5 a 10 mil reais. Essa seria o valor do preço de uma cabeça de um militar no estado do Maranhão, que está sendo negociada pelo mundo do crime. Isso é grave, isso é sério. Ou a Secretaria de Segurança Pública tem uma ação enérgica e forte de combate ao crime, ou então todos nós estamos vulneráveis. Muito obrigada, presidente.